No vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior time brasileiro de cada década, desde a década de 40 até 2010, falando das conquistas, dos principais jogadores e sobre os times que chegaram a brigar pela dominância no futebol brasileiro em cada um desses períodos. Vamos começar pela década de 40, que é quando a gente começa a ver um futebol mais profissional e mais organizado no Brasil. Porém, naquela época ainda não existia um grande campeonato nacional, então o que era mais valorizado e o que a gente pode usar como base são os estaduais. E naquela época já existiam alguns clubes que se destacavam muito dentro de cada estado e já tinham sido campeões estaduais várias vezes, como o Internacional, o São Paulo, o Bahia e o Atlético Mineiro, por exemplo. Mas o clube que mais dominou a década de 40 foi o Vasco, que inclusive ficou conhecido como o Expresso da Vitória. O Vasco na década de 40 foi sem dúvidas o time de maior domínio e de maior influência no futebol brasileiro. Aquele Vasco venceu 4 vezes o Campeonato Carioca, sendo as 3 primeiras de maneira invicta, mas o diferencial daquele Vasco foi que o time venceu também o Sul-Americano de Clubes em 1948, que foi o primeiro campeonato continental do mundo e que foram convidados vários campeões da América, com alguns gigantes entre eles, como o River Plate da Argentina e o Nacional do Uruguai. E muita gente fala que aquele Sul-Americano pode até ser considerado como a primeira Libertadores da história. E o Vasco foi o representante do Brasil e foi campeão daquele sul-americano de maneira invicta também. E além disso, o Vasco também foi base da seleção brasileira na Copa de 50, com 8 jogadores no elenco, sem contar o técnico Flávio Costa, que também estava no Vasco na época. E entre esses jogadores na Copa tinha o goleiro Barbosa, que até hoje é tido por muitos como o melhor goleiro da história do Vasco, e o Ademir de Menezes, que foi o artilheiro daquela Copa com 9 gols. E além de tudo isso, o Vasco naquela época ficou marcado por usar o esquema 4-2-4, que também seria muito usado na seleção brasileira, como no título da Copa de 58. Então dá para perceber que aquele Vasco foi muito influente naquele período. Então, mesmo que durante a década de 40 o Vasco tenha vencido menos campeonatos estaduais que o Internacional e o São Paulo, por exemplo, a dominância e a influência do time no futebol brasileiro e na América do Sul como um todo garante o Vasco como o maior daquela década. Indo para a década de 50, que é a única década que, na minha opinião, a dominância tem que ser dividida entre dois times, que é o próprio Vasco e o Corinthians. Naquela época, o futebol brasileiro começou a ter um grande diferencial, que foi o torneio Rio-São Paulo, que mesmo não sendo um torneio com times de todo o Brasil, já colocava de frente os melhores clubes de 2 dos principais estados da época, São Paulo e o Rio de Janeiro. E durante aquela década de 50, o Vasco continuou muito forte no Rio de Janeiro, vencendo mais 3 vezes o Campeonato Carioca, e o Corinthians em São Paulo venceu 3 vezes o Campeonato Paulista, sendo uma delas a histórica edição de 54, porque naquele ano de 54, a cidade de São Paulo completava 400 anos, então o Campeonato Paulista daquele ano foi muito simbólico e era tido como a maior edição do Campeonato Paulista de todos os tempos até ali, e o Corinthians acabou sendo campeão. E no torneio Rio-São Paulo naquela década, o Vasco venceu uma vez, em 58, e o Corinthians venceu 2 vezes, em 53 e 54. E os dois times tiveram jogadores em Copas do Mundo. Quando o Brasil foi campeão em 58, por exemplo, o Bellini, capitão da seleção, o Orlando e o Vavá, que foram todos titulares naquela Copa, jogavam no Vasco. E o lendário goleiro Gilmar e o lateral Oreco jogavam no Corinthians. E essa foi com certeza uma década muito equilibrada, porque tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, os outros 6 times considerados grandes venceram o estadual pelo menos uma vez naquele período. E além disso, o Campeonato Carioca de 1960 foi vencido pelo América e a Portuguesa foi campeã 2 vezes do torneio Rio-São Paulo. E se aquela década de 50 foi equilibrada, a próxima década seria bem diferente e conheceria o time mais dominante da história do futebol brasileiro. Agora a gente chega na década de 60, quando a gente teve o melhor time da história do Brasil e um dos melhores times do futebol mundial em todos os tempos, que foi o Santos do Pelé. E a gente tem que lembrar que ainda na Copa de 58, aquele Santos já tinha 3 nomes na seleção campeã do mundo, que era o Zito, Pelé e o Pepe. E ainda nos anos 50, o Santos já tinha começado a se destacar, sendo campeão 3 vezes do Campeonato Paulista.
Mas foi na década de 60 que o time virou lendário. Aquela década marcou o início de um campeonato nacional que é equivalente ao campeonato brasileiro atual, que foi a Taça Brasil, que surgiu ainda em 59. E naquela década, o Santos foi campeão brasileiro 5 vezes seguidas, de 61 até 65, além de vencer 4 vezes o Campeonato Paulista em 5 anos e 2 vezes o Torneio Rio-São Paulo. E além desses títulos, naquele começo de década, o Brasil foi bicampeão mundial em 62 e a seleção contava com 7 jogadores do Santos. E também naquela época, o Santos venceu 2 Libertadores e 2 Mundiais, em 62 e 63. E era sem dúvidas o melhor time do mundo naquele momento, e tudo isso considerando que a década ainda estava só na metade. O Santos venceu mais um Rio-São Paulo em 66, foi tricampeão paulista consecutivo e no ano de 1968 venceu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também conta como um título nacional. E naquele período teve mais uma Copa do Mundo, em 66, que o Brasil não foi campeão, mas de novo a seleção brasileira contava com 7 jogadores do Santos. E é claro que naquela época era quase impossível de rivalizar com aquele Santos, mas os que chegaram mais perto foram o Botafogo, que naquela década venceu 4 vezes o Campeonato Carioca, 3 vezes o Rio-São Paulo e 1 vez o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, conhecido como Academia, com 2 campeonatos paulistas, que foram os 2 únicos que o Santos não venceu naquela década, um Rio-São Paulo e 3 brasileiros, além de 2 vices da Libertadores, e o Cruzeiro, com 6 estaduais e um campeonato brasileiro. Mas, sem dúvidas, de todas as décadas que vão aparecer aqui, aquela década de 60 foi a de maior domínio de um time, e aquele time do Santos foi o time mais dominante pelo maior período dentro de uma década, sendo que o time foi campeão do começo ao fim dos anos 60. E outro diferencial, além de todos esses títulos, foi a grandeza da marca Santos no mundo inteiro. Se hoje a gente vê o Real Madrid e o Barcelona lotando estádios na China, na Arábia Saudita ou em qualquer lugar que eles vão jogar, nos anos 60 quem fazia isso era o Santos, com as excursões que o time fazia pelo mundo todo. E numa época sem internet e sem a globalização que os times têm hoje. Então eu me arrisco em dizer que aquele Santos do Pelé foi o time mais famoso da história do futebol mundial. E agora a gente entra na década de 70, que foi a única década dominada por um time que não é nem paulista nem carioca, que foi o Internacional. O Inter nos anos 70 teve concorrentes mais próximos do que aquele Santos nos anos 60, mas mesmo assim foi um time muito dominante. Naquela década, a gente pode falar do Cruzeiro, que venceu 5 vezes o Campeonato Mineiro e chegou em 2 finais de Libertadores, sendo campeão em 76 e se tornando o primeiro brasileiro campeão depois do Santos do Pelé. O São Paulo, campeão 3 vezes do Campeonato Paulista, 1 vez campeão brasileiro e 1 vez vice-campeão da Libertadores. E o Palmeiras, com a segunda academia, vencendo 3 vezes o Campeonato Paulista e 2 vezes o Campeonato Brasileiro. Porém, aquele Internacional, mesmo não tendo sido campeão da Libertadores, venceu 7 vezes o Campeonato Gaúcho e 3 vezes o Campeonato Brasileiro. Aquele Internacional venceu os 2 primeiros campeonatos brasileiros em 75 e em 76, com um time simplesmente histórico, com o goleiro Manga, o chileno Figueroa, Marinho Pérez, Paulo César Capejani, Dadá Maravilha e o Falcão, todos nomes que disputaram Copa do Mundo. Mas o diferencial daquele Inter foi o 3º título, o histórico Campeonato Brasileiro de 1979, quando o time foi campeão de maneira invicta, feito que até hoje não se repetiu. E além desses títulos, o Inter chegou na final da Libertadores em 80, mas acabou com o vice. Mas mesmo com aquele vice, um time que vence 3 brasileiros em uma década, ainda mais um deles sendo de forma invicta como foi o Inter em 79, não tem como não ser histórico. Chegando na década de 80, a gente também consegue ver um certo equilíbrio. A gente pode começar falando do Grêmio, que venceu 6 vezes seguidas o Campeonato Gaúcho, venceu também o Brasileiro em 81 e foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 83, se transformando num time histórico. E a gente também pode falar do São Paulo, que venceu o Campeonato Paulista 4 vezes e foi mais uma vez campeão brasileiro naquela década. Mais um degrau acima do Grêmio e do São Paulo estava o Flamengo, do Leandro, Júnior e Zico,
O Flamengo naquele período era simplesmente a cara do futebol do Brasil e tinha o Zico como o principal nome do time e que foi o principal nome também da seleção brasileira, disputando 3 Copas do Mundo e fazendo parte de uma geração incrível e que até hoje é tida como uma das melhores seleções da história, mesmo não tendo sido campeã da Copa. E aquele Flamengo venceu simplesmente tudo nos anos 80. Foram 2 estaduais, 3 campeonatos brasileiros, além da histórica Libertadores e do Mundial de 81. Um time simplesmente histórico e que marcou muito o Brasil, a América e que simplesmente amassou o Liverpool, campeão europeu, no Mundial de Clubes, vencendo por 3-0. Então não é absurdo se a gente falar que aquele Flamengo, assim como o Santos do Pelé, chegou a ser o melhor time do mundo naquela época. E chegando na década de 90, a gente pode começar falando do Palmeiras, na época da Parmalat, que era um timaço e venceu 3 vezes o Campeonato Paulista, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 vezes o Torneio Rio-São Paulo e no final da década venceu a sua primeira Libertadores. E a gente pode falar também do Corinthians, que venceu 3 vezes o Campeonato Paulista, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, além de também ter sido campeão do Mundial de Clubes em 2000. E além desses 2 paulistas, a gente pode citar o Grêmio, o Vasco e o Cruzeiro, que venceram uma Libertadores cada. Mais um degrau acima de todos esses times estava o São Paulo, do lendário técnico Tele Santana, e de nomes muito pesados como Zete, Cafu, Raí, Miller, Toninho Cerezo e muitos outros. Além de ter sido campeão estadual 4 vezes, o São Paulo venceu o Brasileiro em 91 e foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 92 e 93. E assim como o Santos do Pelé e o Flamengo do Zico, eu acho que a gente pode falar que aquele São Paulo era o melhor time do mundo naquela época, porque venceu os 2 mundiais seguidos contra Barcelona e Milan, e antes daquele mundial tinha feito 4-1 no próprio Barcelona e 4-0 no Real Madrid durante um torneio de pré-temporada. Então, sem dúvidas, aquele time de São Paulo era capaz de encarar qualquer time do mundo naquele período. E na década de 2000 a gente começa com o Santos vencendo 3 paulistas, 2 brasileiros e sendo vice-campeão da Libertadores em 2003. Porém, teve time que foi ainda mais dominante que aquele Santos na década, como o Internacional, por exemplo, vencendo 6 vezes o Campeonato Gaúcho, 2 vezes a Libertadores e foi 1 vez campeão mundial. Porém, aquele time do Inter foi o primeiro clube sul-americano a não se classificar para a final do Mundial de Clubes em 2010, quando eles perderam para o Mazembe na semifinal, uma derrota que ficou muito marcada. E acima daquele Inter ainda se mantinha o São Paulo, que seria o time mais dominante do Brasil pela 2ª década seguida. O São Paulo nos anos 2000 não chegou a ser o melhor time do mundo como nos anos 90, mas dentro do Brasil e na América do Sul, a camisa do São Paulo era muito pesada. O time, que era liderado pelo Rogério Ceni, venceu um Rio-São Paulo, um Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005 e o histórico tricampeonato seguido do Brasileiro. Lembrando que um time não ganhava 3 títulos brasileiros seguidos desde o Santos do Pelé. E o São Paulo até hoje é o único tricampeão seguido na era dos pontos corridos do campeonato. Um feito incrível e muito difícil de se repetir. E fora todos esses títulos, aquele São Paulo na época era uma referência em praticamente tudo, desde as categorias de base até a estrutura nível Europa do clube, sendo na época tido como um modelo perfeito de um clube de futebol. E na década de 2010, alguns times históricos também, como o Cruzeiro, com 4 títulos estaduais, 2 campeonatos brasileiros seguidos e 2 Copas do Brasil seguidas. Porém, no caso do Cruzeiro, tem o rebaixamento de 2019. A gente pode falar também do Atlético Mineiro, que venceu o Campeonato Mineiro 5 vezes, venceu a Copa do Brasil 1 vez e foi 1 vez campeão da Libertadores. E a gente também pode falar do Grêmio, que foi 3 vezes campeão estadual, 1 vez campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão da Libertadores. Mas, sem dúvida nenhuma, o time mais dominante naquele período foi o Corinthians, com 4 títulos do Campeonato Paulista, 3 títulos brasileiros e a histórica Libertadores e o Mundial de 2012, fazendo com que o treinador Tite, que na época era o melhor treinador do Brasil, fosse para a seleção brasileira e disputasse 2 Copas do Mundo por conta dos títulos conquistados pelo Corinthians. Em relação a títulos, não tem como contestar a dominância daquele Corinthians nos anos 2010, mas além disso, a gente tem que lembrar também que no final da década anterior, o Corinthians foi rebaixado
rebaixado. Então, na década de 2010, o clube, através dos títulos, se mostrou um excelente exemplo de reestruturação, porque saiu da segunda divisão e conquistou o título mundial em apenas 5 anos, um feito muito difícil de se repetir. E agora me fala a sua opinião. Qual desses times você não concorda que foi o mais dominante e qual time você acha que vai ser o mais dominante nessa década de 2020?